Queridas irmãs, aqueles que veem pela primeira vez à nossa casa, o abraço fraterno de Bezerra de Menezes, complementando o nosso também. Sejam bem-vindos e que a nossa reunião hoje seja uma reunião de muito proveito, para que ela nos traga muita serenidade e muita paz. Neste momento, precisamos de equilíbrio, serenidade e paz. Acima de tudo, muito amor. Nós pedimos a todos que, por gentileza, desliguem os celulares ou vote no silencioso. A gente está muito acostumado com as coisas modernas. Nós vamos, então, passar a palavra ao nosso companheiro Edson, que vai fazer a leitura preparatória. Enquanto isso, vamos pensando em Jesus, mentalizando o Divino Mestre, pedir que nos ampare durante este momento que passaremos juntos. Edson. Irmãos, boa tarde. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier, a leitura 108, Operemos em Cristo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículos 17. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras. Quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Amém, que assim seja. Graças a Deus. Que possamos fazer uma profunda reflexão sobre essa leitura e vamos nos preparando para a nossa prece inicial. É o nosso encontro com Jesus. É nosso encontro com nossos mentores espirituais. Aqueles que nós sabemos que estão ao nosso lado, nos ajudando, nos conduzindo, principalmente naqueles momentos de dificuldade. É assim, Jesus, que estes irmãos reunidos na casa de Bezerra de Menezes, esse trabalhador incansável de sua seara, que trabalha em benefício de todos os necessitados, que foi médico quando passou por aqui, mas sempre atendeu pela necessidade do paciente. E assim, Senhor,
E nós rogamos por esta tarde que os vossos mensageiros possam trazer para nós o conforto que precisamos, o consolo que necessitamos e a luz que possa iluminar os nossos caminhos. Que o nosso palestrante da tarde possa ser amparado pelos vossos mensageiros, para trazer a mensagem de amor e consolação. Lembramos também, Senhor, das crianças abandonadas, daquelas que perambulam pelas ruas, sem lar, afastados de ti, sem rumo para o seu caminho. Os vossos mensageiros, dedicados a essa área, possam assistir a cada um. Pelos lares que se encontram afastados de ti, que eles possam encontrar na sua palavra os ensinamentos para continuar essa vida. E assim, Jesus, nós te agradecemos a oportunidade que nos concede de estar aqui em seu nome. Em nome de Bezerra de Menezes, nosso mentor espiritual, trabalhador ativo desta seara, para que possamos iniciar o nosso trabalho em teu nome, em nome dos nossos amigos espirituais, em nome do amor, em nome da fraternidade. Que a sua paz, mestre, se faça hoje, agora e sempre em cada coração. Muito bem. Hoje nós temos um palestrante, se não me engano, de João Pessoa. Vamos confirmar. João Pessoa? Oi, gente, boa tarde. Sou do Ceará. É João Pessoa? É Ceará, é perto. É parecido, é pertinho. É pertinho. Seja prazer. Casa de Bezerra te abraça fraternalmente. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço mais uma vez o convite da FABEM, estarmos aqui reunidos nesta tarde linda de sábado. Aqui está lindo, eu acho que aí também está lindo. Esteja fazendo sol, esteja chovendo, em tudo dá graças, não é? Então, o dia de toda forma é lindo e estamos aqui mais uma vez na FABEM, essa casa que tem um lugar especial no meu coração, que sempre nos recebeu tão bem e nos dá tantas oportunidades de trabalho, de estudo. O meu muito obrigado. E vamos lá, vamos falar do mestre. Oi, gente, estou vendo vocês. Que alegria estarmos juntos, viu? E vamos falar dessa paternidade, né? A paternidade de Deus para conosco e essa tutela segura, amorosa de Jesus para com todos nós, né? Em forma das três grandes revelações, né? As revelações, o Primeiro Testamento, né? Muita gente fala o Velho Testamento, outras pessoas falam Primeiro Testamento, mas enfim, está lá, Primeiro Testamento, as leis de Moisés, né, que inclusive é uma coisa que me preocupa dentro do espiritismo. Tem alguns espíritas que acham que não é bom estudar o Antigo Testamento porque é muito atrasado e que não serve mais, quando isso é um engano. É um engano. É preciso que se estude o Primeiro Testamento, porque é uma revelação. Evidentemente, o Novo Testamento, não é? A palavra de Jesus em pessoa, e também, claro, né? A terceira revelação, a doutrina espírita. Então, elas formam um conjunto, elas se completam e elas são progressivas. Elas são progressivas. O Novo Testamento veio tirar os erros interpretativos que os homens cometeram lá acerca do Velho Testamento. Então, Jesus veio e diz, olha, não vim destruir a lei, vim cumpri-la, mas que lei? Né? Aquela lei sem deturpações. A lei original, a lei de Deus, que inclusive não está em palavras, em letras, está principalmente em ações. A gente tenta traduzir em palavras, tenta colocar no papel, mas isso aí vai ser um reflexo de uma coisa muito maior. Tá? Então, Jesus fala, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, mas veio tirar os erros
que a humanidade cometeu em suas interpretações, falseando, né? Através das nossas interpretações errôneas, cheias de orgulho, de vaidade, de egoísmo. E não por acaso, o papel da doutrina espírita como terceira revelação é o mesmo que Jesus teve no Novo Testamento. Tanto é que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é: eu não vim destruir a lei. Porque o Espiritismo não age em desacordo com o Antigo Testamento, por exemplo. Não age em desacordo com o Novo Testamento. Eles se completam de uma forma brilhante. Aí a gente escuta muito: espiritismo é coisa do demônio, espiritismo não é de Deus. Aí a gente escuta isso com uma lamentação mesmo, acerca de quem pensa assim, porque é uma interpretação completamente errada. Nós vamos entender hoje. Nós vamos entender que o Espiritismo está completamente de acordo com as leis do Primeiro Testamento, que não foram deturpadas, está completamente de acordo com o Novo Testamento, com a palavra de Jesus em pessoa e seus apóstolos, colocando os pingos nos is acerca do que foi falseado, acerca do que foi erroneamente interpretado e, como uma revelação progressiva, acrescenta novos conhecimentos. Porque é assim que é. Veio o Primeiro Testamento, colocou alguns conhecimentos. Veio Jesus, lembrou o que precisava ser lembrado e acrescentou novos conhecimentos. Veio o Espiritismo, lembrou o que precisava ser lembrado e acrescentou também novos conhecimentos em cima. Evidente, porque você não trata a própria criatura humana de forma igual. Essa igualdade material para a criatura humana, ela não existe, porque você não trata uma criança de 5 anos de idade da mesma forma que você trata um adulto de 50. Você não trata um espírito que está lá no comecinho de um mundo de provas e expiações da mesma forma que você trata um espírito que já está no final da etapa de provas e expiações, passando para a regeneração. Tem que ser tratamentos diferentes, e assim foi. Nós sabemos que o Velho Testamento trouxe as bases da lei divina. Por exemplo, os 10 mandamentos. E é curioso, porque nos 10 mandamentos, a gente percebe que é Deus, ou Jesus, como queira, falando para uma criança espiritual. Quando você está educando seu filhinho, seu neto ali nos primeiros anos, você fala muito não. Olha, não faça isso, não suba na cadeira, não suba na cama, você vai cair. Menino, não sobe nesse degrau, não. Aí, se você pegar lá os 10 mandamentos, a grande maioria é: não faça isso, não matareis, não adultere. Jesus enviou os 10 mandamentos à terra, Moisés recebeu, de uma forma que os 10 mandamentos é semelhante a um pai, uma mãe educando uma criança. Não faça isso, não, muito não. A gente aqui, olha, o menino não sobe no degrau, o menino não sobe na cadeira, não faça isso, você vai se machucar. Então, os 10 mandamentos, não, na maioria não. Não matareis, não cobiçareis o que é do próximo, não adulterareis. Então, muito não, que estava tratando para criança. Aí vem Jesus, em pessoa, no Novo Testamento, aí diz assim: olha, a humanidade agora está num outro patamar. Então, precisa de novos conhecimentos. Vocês aprenderam o que foi dito: amai o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso próximo e amai também
os vossos inimigos, amai aqueles que vos maldizem, que maltratam, para que assim vocês sejam reconhecidos como filhos do Pai. Não foi isso que Jesus disse? Então, ele veio destruir o que tinha sido escrito? Não veio. Ele veio colocar no seu lugar e acrescentar mais alguns conhecimentos em cima. E, na época, foi muito mal visto pela maioria da sociedade, tanto é que foi crucificado. Então, a maioria da humanidade não aceitou de pronto aquilo ali, achava absurdo. Esse evangelho que Jesus trazia, esses ensinamentos, que é isso? Que revolucionário é isso? E isso acontece hoje com a doutrina espírita, que vem, lógico, como a doutrina prometida, o consolador prometido por Jesus, que teria mais ou menos o mesmo papel de colocar os pingos nos is e acrescentar novos conhecimentos, só que a maioria de nós ainda estão presos a velhos vícios, a velhos erros, né? A gente tem um coração duro e não aceita de pronto isso. Aí entra o sofrimento, que o Emmanuel nos diz que tem um papel fundamental que desgasta a nossa teimosia. Aí o sofrimento vai agindo em nossos corações através das reencarnações e a gente vai se abrindo para esses novos ensinamentos. Mas o fato é que eles se completam. As 3 revelações se completam e nós vamos falar disso agora. Primeiro ponto, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, olha, cuidado com as armadilhas da Bíblia. Não concordo muito com isso. Na Bíblia não há armadilhas. A falta de entendimento, uma certa falta de estudo, que originam aí aquilo que a gente já vem falando acerca das interpretações. Muita gente apenas repete o que escuta. Espiritismo não é de Deus. Não é de Deus. Quando, na verdade, a doutrina espírita é um verdadeiro milagre. Ela não faz milagre, ela é um milagre para as nossas vidas, né? Pessoal, vamos falar da Bíblia, né? A gente acha que a Bíblia, né, aqui é a junção do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente acha que a Bíblia é um livro só, o livro sagrado, a Bíblia. Mas, na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros. Não é só um, são vários, juntando o Antigo e o Novo Testamento. E olha, ela foi escrita ao longo de 16 séculos, 1571 anos. Quase 16 séculos. É a diferença do primeiro livro da Bíblia até o último, lá da Gênesis até o Apocalipse. São 1500 anos. Esse conjunto de livros que formam a Bíblia tem, na Bíblia Católica, 73 livros. Na Bíblia Evangélica, na Protestante, tem 66. Então, aqui a gente já percebe uma divergência entre Bíblias, que a gente imagina que seja uma só, mas não é. Tem Bíblia que tem mais livros ali dentro e tem Bíblia que tem menos. Isso é a Bíblia. As 2 revelações, o Primeiro Testamento e o Novo. Aí o Espiritismo, e vocês vão entender porque é que eu estou separando, o Espiritismo, esse vocábulo, esse nome Espiritismo, ele foi criado só lá em 1857, na ocasião do Livro dos Espíritos, do lançamento do Livro dos Espíritos, do século XIX, e ele define uma nova ordem de ideias a fim de diferenciar espiritismo de espiritualismo propriamente dito. Espiritualismo é tudo aquilo que acredita em alguma coisa espiritual. Logo, o espiritismo está dentro do espiritualismo, sim. O catolicismo, as religiões evangélicas, o budismo, todo mundo acredita em alguma coisa espiritual, na sua maneira. Então, somos espiritualistas. Mas o espiritismo é um ramo dentro do espiritualismo, assim como o catolicismo é também, e assim vai.
tá? Para a gente diferenciar uma coisa da outra, certo? E aí, por que as pessoas falam? Então, Bíblia é uma coisa, Espiritismo é outra? Sim e não. Olha que interessante. Sim e não. Sim, porque o Espiritismo realmente não está na Bíblia como Espiritismo, porque não tinha sido, entre aspas, inventado, ou disseminado, ou codificado, como queira. Não tinha vindo à face da Terra ainda, então é evidente que não podia estar na Bíblia, mas não age contrário à Bíblia. Logo, os ensinamentos espíritas estão sim na Bíblia. Basta uma análise mais criteriosa, e aí eu pego lá as palavras de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha, sempre que Jesus pronunciar essa palavra na Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, pode correr atrás ali que tem um sentido espiritual por trás do que ele acabou de ensinar. Tá? Pode ir lá. Então, ele falou várias vezes isso, por exemplo, acerca da reencarnação. É preciso que se nasça da água e do Espírito, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Interessante isso, né? Mas por que, Gonçalo, que as pessoas falam que o Espiritismo não é de Deus, que a Bíblia é contra o Espiritismo, ou o Espiritismo é contra a Bíblia, enfim? Por causa lá da proibição, a consulta aos mortos? Sim, principalmente por conta disso. E é importante a gente falar, houve a proibição? Sim, houve. Houve. Lá no Antigo Testamento, houve essa proibição. E de cara, a gente já sabe que a consulta, ou seja, o intercâmbio, a mediunidade, como queira, esse intercâmbio com o plano espiritual, ele é sim possível, justamente porque houve a proibição. Porque não se proíbe algo que não existe. Só se proíbe algo que existe. Então, esse intercâmbio com os mortos da carne, né, ele sim é possível. E ele foi proibido lá no Antigo Testamento. Acontece que não foi todo o intercâmbio com o mundo espiritual que foi proibido. E nós vamos entender. Antes da gente falar do intercâmbio que foi proibido, é preciso também que a gente fale de outras proibições lá do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele é dividido em duas grandes partes. A primeira é a lei de Deus, que essa é atemporal, melhor dizendo, uma parte da lei de Deus, né? Que ali não está tudo, mas uma parte, a base. Sim, é atemporal, ela não acaba, ela não perece, ela é para sempre, tá? É imutável, certo? E a outra grande parte são as proibições sociais para aquele tempo e para aquela época. Exemplo, está lá, Deuteronômio, capítulo 21 a 28. Filhos desobedientes devem ser apedrejados. Você vai apedrejar seu filho porque ele é desobediente, vicioso? Acredito que não. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Apedrejar os adúlteros. Isso aqui não precisa nem a gente comentar muito, porque o próprio mestre já revogou isso aí. Disse, olha, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Lá na passagem da mulher adúltera, no Novo Testamento. Então, o mestre já colocou de escanteio essa lei aí. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Pena de morte aos homossexuais ou homoafetivos, enfim. Aí muita gente diz que a Bíblia é preconceituosa, mas não entende que isso aqui foi escrito lá para o mundo antigo, em que a cabeça da humanidade era outra, a maturidade da humanidade era outra. Então, essas leis estão no mesmo rol de leis da proibição à consulta aos mortos, aos desencarnados. Então, nós percebemos que são leis pontuais,
temporais e que não se aplicam mais nos dias de hoje. Tá? Mas você, Gonçalo, disse que não foi toda proibição de consulta aos mortos que foi feita, né? Tinha consulta liberada? Tinha. Como hoje, no século XXI, o Espiritismo não proíbe, mas também não é de acordo com certas práticas de mediunidade. Isso não é novidade para a gente. Isso está, inclusive, no livro dos médiuns, São Luís dizendo para Kardec, olha, Kardec, cuidado, evocai uma pedra e ela te responderá. Há uma multidão de espíritos prontos para tomar a palavra sob qualquer pretexto. Então, você vai na reunião mediúnica e diz, vou evocar Sócrates. Aí vem um espírito, manifesta e diz que é Sócrates, sem ser. Nós hoje temos defesas, né, contra isso. Fé raciocinada. Mas naquela época não se tinha. As pessoas naquela época tinham esse intercâmbio com o mundo espiritual de uma forma muito natural e passaram a usá-lo com coisas triviais. Com quem que eu vou casar, o que vai acontecer amanhã, fazendo adivinhações, feitiçarias, magias. E nós sabemos que o Espiritismo também não é definitivamente de acordo com tudo isso. Então, foi esse tipo de mediunidade que foi proibido, foi esse tipo de intercâmbio, de evocação que foi proibido. A boa comunicação, ela foi, inclusive, estimulada por Moisés. Olha que legal. Tem gente que não sabe disso. Mas ela foi estimulada por Moisés, e nós vamos falar daqui a pouco. Antes da gente falar dela, vamos continuar falando sobre essas proibições e as divergências que existem nas Bíblias atuais. Porque nós estamos no século XXI, muito tempo já se passou, muitas traduções já ocorreram, muita coisa foi deturpada, e a pessoa lê a Bíblia de hoje, sem saber o que é que estava originalmente escrito, e tem lá escrito, olha, não se junteis com espíritas, com médiuns, não são de Deus. Quando, na verdade, não foi escrito isso. Foi escrito uma coisa totalmente diferente. A começar que a palavra espírita nem existia na época que isso foi escrito. A começar que a palavra médium também não existia. E as pessoas falseiam a interpretação e ainda jogam palavras que não tem no texto. Aí você pega a Bíblia, lê e diz, realmente, espírita não é de Deus. Quando, na verdade, aquilo nunca esteve ali. Vou dar só alguns exemplos. Tem numa Bíblia, que eu não vou citar, numa Bíblia atual, seguinte maneira, olha, proibição de Moisés. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queimem em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratiquem adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos dos mortos e que seja espírita. Tem isso numa Bíblia atual. Só que você vai lá, está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12, tá? Só para situar. Aí você vai lá para o original e vê o seguinte: quando entrareis na terra de Javé, teu Deus, não aprenda a fazer abominações daquelas nações. Não procures adivinhador, nem feiticeiro, nem agoreiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago, nem semelhante. Nem quem consulte necromante, nem adivinho.
Aí eu procuro. Cadê o nome espírita? Cadê o nome médium? Aí o cara que estava traduzindo disse assim, olha, adivinhador, feiticeiro, agoureiro, cartomante, isso tudo aqui é espírita, cheio de preconceitos. Aí vai e coloca na sua tradução, não consulte os espíritas, não ande com os espíritas. Ou seja, uma interpretação totalmente falseada da realidade que estava ali. E nós temos diversos exemplos semelhantes a esse. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos médiuns. Gente, a palavra médium não existia. Aí ele diz também, não consulte os espíritos. E Moisés, no Novo Testamento, lá na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quem que aparece ali para Jesus? Pedro e Tiago. Quem que aparece para eles três lá? Não era Moisés? Não foi Moisés que apareceu e Elias? Foi os espíritos de Moisés e Elias. Estavam mortos. Então, como é que Moisés ia fazer uma coisa que ele tinha escrito para não fazer no passado? Então, fica evidente que isso não bate. Aí a pessoa diz, a Bíblia é cheia de contradição. Também não é cheia de contradição. Simplesmente as pessoas falseiam ou não estudam o suficiente. Aí o Primeiro Testamento fala, olha, não consulte cartomante, pessoas que fazem magia, adivinhadores, não faça isso não. É o que tem lá na lei. Aí vem o Espiritismo, na terceira revelação, e diz, olha, nós não somos de acordo com adivinhações, com magia. Não está batendo? Não está de acordo? Está de acordo. Porque falam da mesma coisa. Quando você pega no original, está tudo de acordo. Mesmo separado por milhares de anos, está de acordo. Está dando para entender que as três revelações, elas não se destroem, elas se completam. Aí vamos lá para outro tema muito importante, que muitos cristãos ainda batem o pé para dizer que não acreditam. A reencarnação. Que existe, é um fato incontestável. A gente acreditando ou não vai continuar ocorrendo, porque é lei divina. Mas poderia mudar totalmente a nossa sociedade, a nossa interpretação acerca da vida. Aí a pessoa diz, a Bíblia não fala de reencarnação. Como não fala? A Bíblia está repleta de passagens sobre reencarnação, principalmente no Novo Testamento. Vamos dar exemplo? Vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo. Tem lá, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, aquele capítulo que Jesus prega nas cidades, não é? Versículo 12. Jesus fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e o que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E, se o quereis reconhecer, é ele mesmo, Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha aí o sentido espiritual da coisa. Ele mesmo, Elias, que estava para vir. Por que Jesus falou isso? É porque os profetas falaram que Elias precisaria retornar. E aí Jesus diz, olha, é ele, Elias, que estava para vir, que foi falado, anunciado que ele ia retornar. Ele é João Batista. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Reencarnação é o mesmo Espírito. Ora veio como Elias, ora veio como João Batista. Capítulo 17, a transfiguração lá no Monte Tabor. Manifesta ali os espíritos de Elias e de Moisés, conversando com Jesus, que estava encarnado.
ou seja, comunicação com os mortos, só para deixar claro. Aí, os discípulos, vendo aquela cena toda, né? Aquela coisa linda, aí depois falam com Jesus: olha, mestre, por que que os escribas falaram que é necessário que Elias venha antes da implantação do reino de Deus na terra? Aí Jesus vai e diz assim: de fato, Elias virá sim no futuro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem irá de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falara acerca de João Batista. Está escrito na Bíblia. Está escrito. Jesus dizendo: olha, Elias, o Espírito, Elias vai voltar no futuro para restaurar todas as coisas. Inclusive tem gente que diz que até Kardec, enfim, mas isso não vai fazer diferença na nossa vida, mas o Espírito de Elias vai precisar retornar no futuro para restaurar todas as coisas. Mas eu digo que ele já veio nesses tempos e vocês não conheceram. E aí está escrito que os discípulos entenderam que falava de João Batista. Reencarnação na Bíblia. E é interessante a gente ver a lei de causa e efeito atuando. Elias, no Antigo Testamento, ele cometeu um grande erro. Ele decapitou centenas de sacerdotes. Não foi? Elias não decapitou? Está lá no Antigo Testamento. Lei de causa e efeito atuando. Elias reencarna como João Batista e morre como? Decapitado. Causa e efeito. Está na Bíblia, está no Espiritismo, não divergem, se completam. Muito claro. Vamos para outra passagem? Vamos, só para ficar claro. João, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Como é que alguém vai pecar antes de nascer? E aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Reencarnação, na Bíblia, não tem como você pecar antes de nascer sem a reencarnação. Tem aquela outra famosa passagem lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, a visita de Nicodemos a Jesus, em que Jesus fala que é preciso que se nasça da água e do Espírito, né? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Aí as pessoas dizem: mas ele está falando o renascimento na própria vida, né? Você é batizado e você renasce para Jesus, aquela coisa toda, que a gente respeita, claro, mas que nós temos uma interpretação muito clara e muito consciente acerca disso, porque Jesus ele fala: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está dizendo aqui, ele está fazendo uma analogia que carne para água, Espírito para Espírito. Água, no Velho Testamento, lá em Gênesis, simbolizava matéria. E Deus separou as águas de baixo das águas de cima. Isso é matéria. Então é preciso que se nasça da matéria, da carne, da água e do Espírito. Aí sim, aquele renascimento espiritual. Deu para entender? Reencarnação no sentido claro. Aí ele vai falar assim: olha, Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Se tratando eu falar para você das coisas terrenas, você não crê em mim, como você vai crer
se eu vos falar das coisas celestiais. Então, como que Jesus ia falar de determinados assuntos que nós tratamos hoje no Espiritismo, por exemplo, a pluralidade dos mundos habitados, se o pessoal naquela época não entendia nem as coisas mínimas, o básico, como, por exemplo, reencarnação. Como, por exemplo, lei de causa e efeito. Não tinha como. Então, o mestre se limitou a dizer: há muitas moradas na casa do meu pai. Ele falou de tudo. Olha, Jesus falou de tudo. Ele só não aprofundou. Falava por parábolas, uma citação aqui, outra ali. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu já teria dito. E pronto, ficou aquilo ali. Aí vem o Espiritismo, né, quase 2000 anos depois, e diz: olha, ali que Jesus quis dizer é isso aqui, ó, há muitos planetas, né, habitados no universo, e os espíritos podem transmigrar de um para o outro, de acordo com o seu grau evolutivo, para isso tudo que a gente conhece na doutrina. Então, ela é contra o que Jesus falou? De maneira alguma. Ela completa, explica e acrescenta novos conhecimentos, porque a humanidade já está preparada para isso. Da mesma forma que no futuro, tenho certeza, chegarão outros conhecimentos para a gente, porque, inclusive, isso está no Livro dos Espíritos. Está lá. Nem o homem mais inteligente da Terra pode sondar outros mistérios que estão aí fora, os mistérios de Deus. Tem coisa que está além da nossa compreensão hoje, mas que no futuro vai ser revelado. Fato é que nós hoje já temos material suficiente para fazer um excelente trabalho de reerguimento de nós mesmos, de reerguimento da nossa sociedade. Nós temos o Primeiro Testamento com as leis atemporais e aquelas leis temporais para aquela sociedade a gente deixa de lado, compreendendo que era a maturidade daquela época, mas tem leis lá que são atemporais, que são a base realmente da lei de Deus. Nós temos o Novo Testamento, que é a palavra do nosso próprio mestre, nosso governador espiritual, e nós temos o Espiritismo, como o Consolador prometido, que vem fazer esse trabalho belíssimo na transição planetária, trazendo conhecimentos novos que são imorredouros, que dão um verdadeiro significado para a nossa vida, uma compreensão muito clara, muito nítida de tudo aquilo que está no Antigo Testamento e de tudo aquilo que Jesus falou. Ontem eu estava fazendo um estudo das cartas de Paulo. Estava lá estudando a carta aos Romanos, capítulo 1, e Paulo diz lá que os gentios não têm desculpas para não acreditarem no Deus único, na divindade, porque basta olhar a natureza que reflete o Criador. Paulo dizendo isso, está lá no Novo Testamento, carta aos Romanos. A obra, a criação, reflete o Criador. Aí vem Kardec, no Livro dos Espíritos, e coloca para a gente, né, os ensinamentos dos Espíritos. Conhece-se a causa pelo efeito. Você observa o efeito e deságua nas causas. Você observa o céu noturno, com esses infinitos astros. Você observa uma cachoeira, os pássaros no céu, as plantas, e você deságua em Deus. Observa a criação, refletindo o Criador. Que o Espiritismo fala, Paulo falou. E o que Paulo falou, ele foi resgatado também lá no Primeiro Testamento. Percebem a interligação entre as três revelações? Vamos para outro exemplo de reencarnação na Bíblia. Essa está lá na Bíblia católica apenas.
livro de Sabedoria, capítulo 8, versículo 19 e 20. Eu era um bom rapaz, por isso caí num corpo perfeito. Precisa a gente comentar muito acerca disso? Não precisa. Reencarnação às claras. Às claras, né? E aí, remontando mais uma vez o Novo Testamento, apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 14, Paulo vai falar desses dons espirituais, dizendo o seguinte: dons espirituais entenda-se como a mediunidade. Paulo diz: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha, isso é interessante, porque profetizar tem muito lá no Antigo Testamento, tem alguma coisa no Novo Testamento também. Profetizar, gente, era nada mais do que praticar mediunidade. Profeta era o médium do Antigo Testamento. Só muda a palavra. Profeta é que recebia as revelações, os ensinamentos, como queira, do mundo espiritual, ou seja, era médium. Aí ele diz, olha, procurai os dons espirituais, mas principalmente o da mediunidade, de profetizar, porque o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não é isso que o Espiritismo faz? Edifica a criatura humana, exorta e consola. Exatamente isso que nós fazemos. Ele vai dizer, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. É válido? É, mas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Acabou. Acabou. Ele resumiu a lei de Moisés em uma frase. Procurai o dom de profetizar, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Era isso que Moisés queria. Foi isso que Paulo resumiu. É isso que nós procuramos fazer dentro do Espiritismo. E aí, só para finalizar, como que a gente conhece quando uma doutrina, uma religião, uma pessoa, como que é uma religião, uma doutrina de Deus e como que não é? Quem nos deu a resposta foi o Mestre. Para variar, foi Jesus quem nos deu as respostas. Quando ele disse, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Não existe árvore boa dando um mau fruto, nenhuma árvore má dando um bom fruto. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Aí eu pergunto, quais são os frutos do Espiritismo? Quantas famílias restauradas? Quantos homens que passaram a entender o porquê do seu sofrimento, das suas aflições, identificaram as causas das suas aflições, mudaram de rumo na vida? Quantos suicídios evitados? Olha o ensinamento do perdão e das suas consequências. O amor sem esperar retribuição, o norteamento das mentes e principalmente dos corações para o bem, as conquistas eternas do espírito, quantas consolações distribuídas, quantos filhos voltaram do chamado mundo dos mortos para consolar seus pais que ficaram, quantos esposos, mães, avós não voltaram para dizer, olha, eu estou vivo, eu estou bem, prossiga vivendo, fazendo a caridade, dando o seu melhor, porque o reencontro ele é inevitável, ele vai acontecer ao seu tempo. Eu estou bem do lado de cada vida,
porque a vida é uma só, ora do lado daí, ora do lado de cá. Quantas famílias consoladas? Quantos direcionamentos de volta àquele verdadeiro cristianismo, sem deturpações? Então, como que alguém pode falar que o espiritismo não é de Deus, se não unicamente por falta de conhecimento acerca da doutrina? E ficam nossas orações para que essas pessoas compreendam ao seu tempo, para que elas mesmas sejam consoladas. Fica aqui muito claro que a doutrina espírita ela é parte essencial no plano de Deus para a Terra. Ela é parte essencial no plano de Jesus, porque foi o próprio Jesus quem enviou, o próprio Jesus quem presidiu, em forma do Espírito da Verdade. Então temos o Primeiro Testamento como a primeira revelação, o Novo Testamento como a segunda, e o Espiritismo como a terceira revelação, que se completam, interagem entre si, formando um conjunto lindo que norteia a nossa caminhada evolutiva. Agradeçamos a Jesus por essa imensa misericórdia. Mestre, muito obrigado. E obrigado a toda essa turma boa, desses espíritos benfeitores que tanto nos ajudam nessa compreensão e principalmente na vivência, no dia a dia. No dia a dia. Então é com muita alegria que nós finalizamos o estudo desta tarde. Um grande beijo para todo mundo aí na FABEM. Que Jesus nos abençoe e que Deus seja sempre louvado. Agradecimento ao nosso jovem, que trouxe palavras tão confortantes e consoladoras. Uma hora estamos do lado de cá, outra hora estamos do lado de lá. Mas a vida é uma só. É importante refletir sobre isso. E seria diferente, né? Você poder uma só. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho, convidamos os jovens cearenses querendo participar de hoje, que está em letra nova, viu? Muito bem. Bem, meus irmãos, agora nós vamos para a nossa prece final. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Mentalizar Jesus, nosso mestre e amigo. Aquele companheiro de todas as horas. Nas horas de alegria, nas horas de tristeza, nas horas de desconforto, nas horas de desesperança. Quanto de nós não passam por esse momento? Mas lembramos que em nossa vida tem sempre Jesus, que é o nosso guia, nosso companheiro de jornada, nos clareando o caminho quando ele está escuro, iluminando, aquecendo quando ele está frio. É assim, mestre querido. E nós te agradecemos por esta tarde, onde reunimos nesta casa do seu trabalhador incansável, Bezerra de Menezes. E quantos anos ele vem distribuindo o seu amor, consolando os aflitos, curando os enfermos. E esta casa é com muita alegria que nós temos seu nome, para que possamos juntos construir um mundo melhor. E te pedimos também, Jesus, neste momento que passamos dificuldades, que a vossa luz possa afirmar seus ensinamentos. Que Ismael, mentor do Brasil, possa sempre nos guiar para o caminho do bem e do amor. E ao voltarmos para os nossos lares, possamos levar os ensinamentos da paz,
distribuir para os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, e por que não, até por aqueles que se consideram nossos inimigos. Jesus, amigo, que a sua paz possa se fazer hoje, agora e sempre, em cada coração.